Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Kings of History, um podcast onde falamos de todos os reis de Portugal de forma cronológica. No último episódio iniciámos a história de Dom Afonso IV e, como conseguimos perceber, embora estando destinada à coroa, a adolescência do infante Afonso foi preenchida por pressões internas, principalmente dos seus meio-irmãos. Terminámos com um confronto entre irmãos, onde o único apoiante do infante Dom Afonso, Pedro Afonso, foi exilado para Castela. Hoje vamos ver através dos olhos do infante Dom Afonso o início da Guerra Civil, os acordos de paz, as guerras com o próprio pai e o desfecho final de um longo e memorável capítulo na história de Portugal. Antes de avançarmos, gostaria de relembrar a todos os nossos ouvintes interessados em apoiar-nos que podem passar pelo nosso Patreon. Temos lá os scripts dos episódios especiais e muito mais. Podem também seguir-nos nas redes sociais para estarem sempre a par de quando lançamos episódios e muito mais. Passem por lá, sigam-nos, deem um like e comentem. A vossa opinião é muito importante para nós. Sabem que também nos podem ouvir nas plataformas de podcast habituais e também no nosso website, kingsofhistory.buzzsprout.com. Vamos então continuar a nossa história. Como vimos no último episódio, um dos únicos apoiantes do infante Dom Afonso, o seu irmão bastardo Pedro Afonso, foi exilado para Castela após um confronto contra os seus outros irmãos. No entanto, isto não fez o infante baixar os braços, nem mesmo apaziguar a tensão que existia já há anos entre o infante, o seu pai Dom Dinis e os seus meio-irmãos, Afonso Sanches e João Afonso. Podemos dizer até que teve um efeito contrário. É a partir deste momento, em 1321, que estas tensões começam a ganhar cada vez mais peso, o que fez com que uma guerra civil ganhasse forma. Já tocámos neste tema de forma extensiva nos episódios de Dom Dinis, particularmente na parte dos favorecimentos a Afonso Sanches, em comparação com o infante herdeiro ao trono, Dom Afonso, e muitas outras personagens importantes no reino. Não querendo repetir ou estender em demasia este tema, é importante relembrar e referir alguns pontos de maior importância, e até mesmo novos desenvolvimentos. Vamos recuar um pouco. Pedro Afonso, o irmão bastardo do infante Dom Afonso, escreveu as Crónicas de 1344 e nelas, para além do que já referimos, acusa o advogado Gomes Lourenço de Beja como sendo o principal responsável pelo despolutar de todos estes confrontos entre os irmãos. Isto porque, pelas palavras de Pedro Afonso, Gomes Lourenço induziu em engano e tentou convencer vários senhores de terras e fidalgos, nomeadamente senhores de cidades, de que estes deveriam estar contra Dom Dinis. Na Crónica de 1419, uma crónica baseada e mais completa que esta última, acrescenta mais informação, reunida por parte do cronista Rui de Pina. Informação esta que inclui as razões para as tensões vividas entre o rei e o herdeiro. 3 razões achamos certamente que moveram o infante Dom Afonso a ser desobediente a seu pai, e nenhuma delas, porém, não é razoada. A primeira, grande bem que el-rei Dom Dinis queria a Afonso Sanches e ao conde Dom Pedro, seus filhos naturais. E a segunda, grande cobiça e desordenada de cobrar os tesouros que el-rei seu pai tinha. A terceira, querendo em toda a guisa que el-rei tirasse de si a justiça e a desse a ele para livremente poder usar dela. Segundo esta passagem da crónica, havia 3 motivos por detrás do crescente conflito entre o infante e o rei. O favorecimento dos filhos bastardos por parte de Dom Dinis, a ambição de Dom Afonso pelos recursos da coroa e, acima de tudo, o desejo de começar a exercer o poder real ainda em vida do pai. Porém, de acordo com Pedro Afonso, a influência do advogado Dom Gomes Lourenço não podia ser descartada. Alegadamente, foi por sua causa que Dom Dinis perdeu as cidades de Coimbra e do Porto, tal como os vários castelos tomados pelo infante Dom Afonso durante o tempo de revolta.
Isto porque, como dissemos acima, Pedro Afonso escreve que Gomes Lourenço teve como missão colocar os senhores das cidades contra o rei. E como podemos ver, em mais do que uma instância, foram estes mesmos senhores destas cidades e castelos que traíram o rei e as entregaram de livre vontade ao infante herdeiro. Antes de entrarmos em detalhe sobre esta guerra civil, temos de sublinhar algo que pode passar despercebido, tanto por causa da sua natureza abstrata, como também pela sua dimensão alargada. O tão cobiçado exercício da justiça por parte de Dom Afonso. Isto era, na realidade, muito mais do que o simples direito de julgar conflitos ou aplicar castigos. Na mentalidade medieval, administrar justiça era uma das expressões máximas do poder régio. Era através dela que o rei governava, arbitrava disputas, recompensava aliados, impunha a sua autoridade e demonstrava a todo o reino quem detinha verdadeiramente o poder. Assim, quando Dom Afonso procurava obter do pai o exercício da justiça, aquilo que reclamava não era apenas uma função administrativa, era um lugar efetivo no governo do reino e o reconhecimento da sua posição como herdeiro da coroa. Mas uma coisa de cada vez. Vamos à gênese desta guerra civil entre o rei e o herdeiro. De acordo com o historiador Bernardo Vasconcelos, um dos homens mais ricos da nobreza portuguesa e amigo da corte era um aragonês de seu nome Raimundo Cardona. Devido à sua proximidade com a coroa, Raimundo tinha fácil acesso aos ouvidos do rei e fez uso dessa proximidade. Raimundo começa a semear as sementes da discórdia e tenta colocar Dom Dinis contra as ambições do seu filho herdeiro, inclusive dando informações sobre as motivações e as jogadas de Dom Afonso. Contudo, e embora estas informações fossem à partida muito úteis para o rei controlar o seu filho herdeiro, Dom Dinis apropria-se dos bens monetários de Raimundo e expulsa-o do reino, obrigando-o a pedir guarida ao reino de Castela, mais propriamente recebido por Pedro de Castela. Após Raimundo ter sido expulso do reino, conseguimos ver uma aproximação algo irónica, mas certamente estratégica, entre Raimundo e o infante herdeiro de Portugal, Dom Afonso. Então, mas poderão estar vocês a pensar, por que razão queria Dom Afonso aproximar-se de alguém que tentou ativamente prejudicá-lo, colocando o rei um passo à frente das suas ambições? A resposta é simples. Dom Afonso queria usar Raimundo para influenciar Pedro de Castela, alguém muito próximo de Dom Dinis, para que este atacasse o reino de Portugal. À primeira vista, a ideia pode parecer contraditória. Por que razão queria o infante que Castela atacasse o reino de Portugal? Mas o plano fazia sentido do ponto de vista de Dom Afonso. Perante uma ameaça externa, este poderia apresentar-se à frente dos seus homens como defensor do reino, conquistando prestígio militar e político. E com esse prestígio, tornar-se-ia muito mais difícil para Dom Dinis continuar a negar-lhe um papel ativo no governo. Em particular, o infante esperaria obter aquilo que mais desejava: o exercício da justiça, uma das principais regalias régias, e um passo decisivo para assumir efetivamente a administração do reino. Com essa autoridade, viriam também os recursos, a influência e o acesso às riquezas da coroa, até então reservadas ao rei. Contudo, Dom Dinis, um rei perspicaz, não se deixou apanhar de surpresa. Acabou por saber dos planos do seu filho e enviou os seus filhos bastardos, Afonso Sanches e João Afonso, a Castela para avisarem Pedro de Castela de que qualquer ataque a Portugal teria consequências severas para este. É no ano de 1318 que Dom Afonso, vendo o seu plano falhar, vira as suas atenções para a sua sogra e procura o apoio da mesma. Estamos a falar de Maria de Molina, rainha de Castela, viúva de Sancho IV. Como referimos em episódios anteriores, a rainha castelhana não via Dom Dinis com bons olhos, pois defende que este se aproveitou da menoridade do seu filho na altura do Tratado de Alcanizes. Maria de Molina corresponde ao pedido de apoio de Dom Afonso e escreve uma carta a Dom Dinis pedindo-lhe que a gestão dos recursos da justiça portuguesa
passassem para o infante. Mas este pedido foi naturalmente rejeitado pelo rei. No fim, o inevitável acaba por acontecer: uma guerra civil. Mas esta não foi desencadeada por um único acontecimento. Foi antes o resultado de anos de desconfianças, rivalidades e conflitos acumulados. Houve acusações e intrigas na corte, incluindo uma alegada tentativa de atribuir a Afonso Sanches a responsabilidade de um plano de assassinato ao próprio infante Dom Afonso. Houve também os inevitáveis ciúmes entre irmãos, confrontos armados entre as diferentes fações da família real e até a atuação de grupos de homens ligados ao infante, acusados de espalhar violência por várias regiões do reino. Acima de tudo, o infante Dom Afonso receava que a sua posição como herdeiro legítimo pudesse estar em perigo. Juntos, estes fatores alimentaram uma tensão crescente que acabaria por tornar o confronto aberto não apenas possível, mas praticamente inevitável. Vocês deverão lembrar-se que esta guerra civil começa com uma série de cidades e castelos tomados por parte de Dom Afonso. E vamos apenas concentrar-nos na altura em que este parte de Coimbra e toma o castelo de Montemoro Velho, Feira, Gaia e também a cidade do Porto. Dias após a conquista desta cidade, já no ano de 1322, Dom Afonso chama o seu meio-irmão exilado, Pedro Afonso, para se juntar à sua comitiva. Os dois rumam em fevereiro com as tropas em direção a Guimarães, onde contavam com uma conquista rápida da cidade, através de apoiantes do infante dentro da mesma. Mas os vimaranenses apresentaram uma resistência feroz e colocaram um grande travão na conquista de Dom Afonso. Como já falámos também, foi durante o cerco a esta cidade que a mãe de Dom Afonso, Dona Isabel, rainha de Portugal, quebrou o afastamento imposto pelo próprio rei para poder intervir nestes acontecimentos. Dona Isabel vai ao encontro do seu filho, Dom Afonso, não com a missão de se colocar ao lado dele, mas sim para tentar apaziguar a situação entre ele e o seu pai, de forma que estes dois se reconciliem e restaurem a paz real e familiar. Durante este tempo, enquanto mãe, filho e irmão bastardo se juntavam no norte do reino, Dom Dinis dirigia-se até Coimbra de modo a recuperar a cidade. A chegada da sua mãe durante o cerco a Guimarães poderá muito bem ter sido um dos incentivos para Dom Afonso ter abandonado imediatamente o cerco e prontamente dirigir-se com a sua mãe e o irmão bastardo para Coimbra. Mas acreditamos que enfrentar as tropas do seu pai e evitar que este recuperasse a cidade de estudantes tenha sido o maior incentivo para o abandono deste cerco. Durante a viagem para Sul, Pedro Afonso junta-se a outros fidalgos e adiantam-se ao grupo armado de Dom Afonso, de modo a chegarem antes que estes a Coimbra. O objetivo era apelar às tréguas entre pai e filho, antes de um confronto direto. Este esforço pela paz acabou por dar resultados. Pai e filho acabaram por se juntar para um acordo de tréguas. Ficou então acordado que Dom Dinis se deslocaria para Leiria, enquanto o infante Dom Afonso ficaria em Pombal, preparando-se assim o terreno para futuras negociações de tréguas em Coimbra. Para Dom Afonso, o ponto central destas conversações era claro: garantir o afastamento definitivo de Afonso Sanches, não só de qualquer possibilidade de acesso ao trono, mas também da própria influência dentro do reino. Do lado do rei, o acordo acabou por ser amplamente aceito. Dom Dinis reconheceu a autoridade do filho em vários pontos e permitiu-lhe manter o controle dos castelos conquistados durante a campanha, dos quais se destacam Gaia, Montemoro Velho e Feira, bem como a própria cidade de Coimbra. Para além disso, autorizou o regresso de Pedro Afonso, devolvendo-lhe as terras e possessões que lhe tinham sido retiradas, principalmente o título de Conde de Barcelos. Em contrapartida, o infante Dom Afonso teria de prestar vassalagem ao pai e ainda de entregar à lei todos aqueles da sua hoste que cometeram crimes. Estas pazes pareciam ter tudo para durar. Afinal de contas, todos os objetivos foram acordados e cumpridos. Mas, como a história muitas vezes nos faz ver, estas coisas não são assim tão simples.
Em outubro de 1323, Dom Afonso faz exigências para as cortes, mas vê estas serem recusadas. Isto abre novas portas para conflitos. Dom Afonso não fica nada agradado com esta situação e desloca-se para Santarém com o objetivo de reunir um exército e tomar a cidade de Lisboa. Mais uma vez, Pedro Afonso, através da sua crónica de 1344, acusa o jurista Gomes Lourenço de ter influenciado o infante herdeiro a exigir mais do seu rei e pai relativamente às exigências que já tinham sido acordadas no ano anterior. Pedro Afonso refere ainda um pedido de ajuda que lhe terá chegado por parte de Dom Dinis, seu pai. O rei apela-lhe não só enquanto seu pai, mas também lembrando de tudo o que já lhe tinha concedido ao longo da vida. Relembra-o também da vassalagem que Pedro Afonso lhe tinha prestado. Pedro Afonso responde reforçando a sua lealdade e gratidão para com o pai e procura enquadrar o conflito anterior como resultado de influências externas e não de uma oposição direta ao rei. Vai mesmo mais longe, desafiando quem quer que seja a provar que alguma vez tenha agido contra a coroa. Ainda assim, faz questão de sublinhar que o seu papel nestas tensões não é o da guerra, mas sim o da mediação, tentando aproximar o pai e o irmão, o infante Dom Afonso. É com esta postura conciliadora que Pedro Afonso parte então para Lisboa, onde se encontra com o pai e lhe relata os desenvolvimentos mais recentes em torno do conflito com o herdeiro do trono. Após este reencontro com o seu filho bastardo, em dezembro de 1323, Dom Dinis reúne os seus homens e parte de Lisboa rumo a Santarém, mas não sem antes ordenar a proibição da entrada de Dom Afonso na cidade de Lisboa. E assim, pai e filho colocaram-se finalmente em movimento. O infante Dom Afonso reunia as suas tropas em Santarém e avançava em direção a Lisboa. Ao mesmo tempo, Dom Dinis fazia sair as suas hostes da capital rumo a Santarém. 2 exércitos, seguindo pela mesma estrada em sentidos opostos. O encontro deu-se nas proximidades de Alvalade, ou Albugas, uma localidade situada entre Loures e Sintra. Ali, pai e filho ficaram frente a frente, cada um à cabeça dos seus homens. As fontes não nos permitem afirmar com certeza se a batalha chegou efetivamente a ser travada. Mas uma coisa é clara: se as espadas não se chegaram a cruzar naquele dia, foi por muito pouco. Durante este encontro, terá ocorrido alguma confusão no campo de batalha, se assim podemos dizer. Parte das tropas do rei acabou por passar para o lado do infante Dom Afonso e depois tentaram avançar em direção a Lisboa. No entanto, as forças de Dom Dinis conseguiram travar este avanço e impedir a passagem. Perante isto, as tropas do infante Dom Afonso acabaram por recuar para uma posição mais elevada na retaguarda e, pouco depois, dispersaram-se, refugiando-se na floresta de Loures. Depois do confronto entre pai e filho, o infante Dom Afonso percebe que não lhe resta outra alternativa senão procurar novamente a reconciliação. Escreve ao pai, declarando a sua intenção de lhe renovar a obediência. Dom Dinis aceita o pedido sem demora e ordena o regresso do filho a Santarém. Esta nova paz entre pai e filho herdeiro teve a longa duração de 1 mês. Em janeiro de 1324, ao saber da intenção do rei de se encontrar consigo em Santarém, o infante não só recusa recebê-lo, como chega mesmo a impedir a sua entrada na vila. A afronta é direta e atinge em cheio a soberania régia. Para Dom Dinis, este gesto é a gota de água que fez transbordar o balde real. O rei reage, força a sua entrada em Santarém, e o que se segue é um confronto aberto e violento, com combates intensos e um elevado número de mortos e feridos de ambos os lados. Ainda assim, após o choque de armas, pai e filho voltam a encontrar-se 1 mês depois. A 25 de fevereiro de 1324, selam um novo acordo de paz.
Mais um na longa sequência de tréguas entre ambos. Mas este é apresentado como o derradeiro, aquele que prometia pôr finalmente fim a uma guerra civil que, durante 5 anos, opôs o rei ao seu próprio herdeiro. Depois de tudo isto, sobra aqui uma questão inevitável no ar. Qual foi, afinal, o papel da Igreja no meio de todos estes conflitos? Dom Dinis já vinha de há muito tempo acumulando tensões com vários membros do clero, em especial com os bispos de Lisboa e do Porto, um tema que já abordámos nos episódios anteriores desta história. Ao mesmo tempo, Roma acompanhava de perto o que se passava no reino, com o Papa João XXII a trocar correspondência com o rei numa tentativa constante de manter o conflito dentro dos limites diplomáticos. Como apanhado geral, depois de anos de tensão entre a coroa e a Igreja, marcados por disputas de poder, influência e até questões económicas, a concordata assinada por Dom Dinis com a Santa Sé acabou por trazer alguma estabilidade. A relação acalmou, mas não deixou de ser frágil. Neste contexto, ninguém via com bons olhos uma nova escalada de conflitos, e havia um fator ainda mais importante. Qualquer ato de rebelião aberta contra um rei ungido por Deus e reconhecido por Roma colocava automaticamente essa pessoa numa posição extremamente delicada, mesmo que se tratasse do próprio herdeiro. Ainda assim, na prática política, convinha a todos manter as aparências e não levar o confronto com o futuro rei demasiado longe. Após o final da Guerra Civil e em tempos mais calmos, chega à corte uma carta vinda de Roma, escrita pelo Papa João XXII e endereçada ao próprio infante Dom Afonso. A miúde havemos ouvido como o semeador do ódio e inveja. Com sua maldade, te pôs em coração de levantares contra o teu pai para estorvar o bom estado e paz do reino e seu louvado regimento. E como principalmente soou nas nossas orelhas tal fama e desobediência, a qual já largamente é aspergida por toda a terra, fez-nos grande aborrecimento e encheu de muita amargura a nossa paternal afeição. E porque a palavra de Deus não é legada na nossa boca, mas falamos em espírito de liberdade, porém, não podemos encobrir tamanho mal como é perseguires aquele que te criou e estragares a terra que devias defender até aspergires o sangue por ela. As leis e direitos de todas as ordenações mandam que os filhos, em qualquer estado, obedeçam a seus pais e os amem. E porém, meu filho muito amado, rogo-te que ames e honres teu pai, e aquilo que te igualdade deu a natureza a oferecer a seu tempo, não o queiras haver antes por força, destruindo o reino que teu há de ser. Qual é o entendimento tão mau e rude que não entende que é má coisa e danosa andares armado contra teu pai e juntares a ti os homiciados com os quais te rebelas contra ele? A qual coisa é contra a lei de Deus e contra toda a lei natural? Tu não combates as vilas e fortalezas dos inimigos, nem ganhas a terra alheia, mas destróis o reino que te é devido por direito, o qual parece que não queres que seja teu, pois não obedeces àquele que te gerou. Bem, que raspanete. Mas o que é que podemos dizer desta carta vinda de Roma? O Papa João XXII dirige-se ao infante Dom Afonso num tom de forte advertência e numa lição de moral e conduta, lembrando-lhe que o conflito com o pai não é apenas uma questão familiar ou política. Na visão da Igreja, trata-se de uma ruptura com a ordem natural e com a própria vontade de Deus. O Papa insiste ainda que o infante não está a combater inimigos externos, mas sim a destruir o próprio reino que um dia lhe pertencerá por direito. Esta é uma carta pesada e com palavras fortes. No entanto, há algo muito importante a referir. O Papa, especulativamente, poderia não estar a par dos pormenores da generosidade de Dom Dinis para com os seus filhos bastardos e da potencial ameaça que a incerta herança do trono poderia provocar a Dom Afonso.
Para além desta passagem que acabamos de ler, o Papa João XXII faz também questão de enaltecer as ações da Rainha Dona Isabel, tanto na insistência desta na via do diálogo para com ambas as partes, como também por ter feito os possíveis para uma resolução pacífica deste conflito. Chegamos ao ano de 1325 e a doença que afetava Dom Dinis há cerca de 3 anos parecia ganhar terreno cada dia que passava. No dia 7 de janeiro de 1325, chega o derradeiro dia em que Dom Dinis fecha os olhos para o descanso eterno. Ao longo dos 3 testamentos que redigiu durante a sua vida, Dom Dinis manteve sempre o infante Dom Afonso como sucessor legítimo do trono, sem qualquer exclusão. Já no primeiro testamento, de 1299, previa-se inclusive o cenário da morte precoce do rei, ficando estabelecida a regência da Rainha Isabel de Aragão até que o herdeiro atingisse a maioridade. Mesmo nas vésperas da Guerra Civil, no segundo testamento de 1322, Dom Dinis não retira o filho da linha de sucessão, embora deixe críticas severas, sobretudo de natureza espiritual, ao seu comportamento. Já o terceiro e último testamento, datado de 31 de dezembro de 1324, poucos dias antes da sua morte, mantém intacta a questão sucessória, mas retoma as referências ao conflito entre pai e filho, ainda que num tom mais conciliador. No fundo, nota-se uma clara preocupação do rei em assegurar uma transição de poder o mais pacífica possível. Num contexto ainda marcado pelas feridas da Guerra Civil e pela divisão das fações, qualquer instabilidade poderia reabrir conflitos recentes. O testamento termina, assim, num espírito de maior serenidade, procurando encerrar as tensões entre pai e filho. Rogo ao infante Dom Afonso, meu filho e meu herdeiro, que faça bem e mercê aos que vivem comigo e me servem, e os mantenha nas mercês que lhes eu fiz e que não recebam dele mal nem agravamento. E isto lhe encomendo sob pena da benção de Deus e da minha. Terminamos assim o nosso episódio num momento muito importante, o da transição de poder de pai para filho. O infante Dom Afonso de tudo fez para assegurar o seu lugar no trono, até batalhar com o próprio pai no próprio reino, que um dia seria dele. Mas agora, com este capítulo encerrado e com um luto a substituir a guerra, fica a grande questão: será que o novo rei terá a força necessária para consolidar a paz e dar continuidade ao legado do pai? Ou estará apenas no início de um novo ciclo de conflitos? Veremos no próximo episódio. Até lá, um bem-aja a todos.